Oi, eu sou a Renata Pereira, sou professora de literatura, mestre em filosofia pela Unifesp, onde defendi a dissertação Virginia Woolf, da ficção à teoria, uma análise de Mrs. Dalloway e da crítica cultural woolfiana. Nessa primeira aula sobre o livro Um Teto Todo Seu, a gente vai entrar em contato com questões introdutórias acerca da escrita da Virginia Woolf, sobre o contexto de produção de sua obra e entender um pouquinho o que caracteriza esse texto que você, leitor, leitora, tem em mãos e que vai fazer a leitura logo em breve. Para começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre quem foi Virginia Woolf. Virginia nasceu em 25 de janeiro de 1882 e faleceu em 28 de março de 1941, aos 59 anos de idade. Atualmente, Virginia Woolf é notadamente reconhecida por seu trabalho com romances experimentais como Mrs. Dalloway, As Ondas e Orlando. Nessas obras, a autora imprimiu toda a sua marca experimental e toda a inovação narrativa que ela trazia em sua bagagem como escritora. A autora fez parte de um dos mais importantes grupos modernistas, de escritores modernistas da Inglaterra, que foi o grupo Bloomsbury. A produção literária de Virginia Woolf é considerada símbolo das inovações narrativas que ganharam força no início do século XX. Isso porque os textos da autora têm o poder de explorar a interioridade dos personagens por meio de técnicas inovadoras para a época, como o monólogo interior, o fluxo de consciência, além de apresentar diversos pontos de vista sobre um determinado aspecto da realidade. Quando lemos então uma obra da Virginia Woolf, especialmente os romances, entramos em contato com os diversos pontos de vista de um personagem sobre um determinado acontecimento da realidade. Não há só o olhar do protagonista ou da protagonista. Além de textos ficcionais como romances e contos, a escrita de Virginia Woolf abrange a produção de diários, biografias, traduções e ensaios críticos. Os ensaios críticos produzidos por Virginia Woolf merecem especial destaque porque é nesses textos que a autora imprime um diagnóstico de como funcionava a sociedade londrina do fim do século XIX e início do século XX. Além desse diagnóstico, a autora também apresenta um retrato de como esse funcionamento influenciava a produção artística e literária dos autores londrinos da época, inclusive de sua própria produção enquanto autora. Nesses ensaios críticos produzidos pela autora, os principais temas abordados ou a principal crítica feita por ela eram voltadas aos valores vitorianos, à guerra, ao capitalismo, às raízes históricas do patriarcado e ao imperialismo britânico. Além disso, nesses ensaios, Virginia associa esses temas às transformações formais que o romance e a narrativa estava passando no início do século XX na Europa. Especificamente em Um Teto Todo Seu, o que temos é um ensaio crítico, literário, em que a autora se debruça sobre o tema ficção e mulheres. E aqui cabe pontuar o que é um ensaio. Um ensaio é um gênero textual em que o autor ou a autora imprime ali o seu posicionamento diante de um determinado assunto e o defende a partir da apresentação de argumentos, além de convidar o leitor ou a leitora para a reflexão. Neste ensaio especificamente, mais do que apresentar argumentos para defender o seu ponto de vista, e vocês verão qual é o ponto de vista da autora ao fazerem a leitura do texto, somos convidados por Virginia Woolf a transitar por entre imagens, metáforas e metalinguagem, porque são essas as ferramentas utilizadas pela autora para a construção de seu caminho argumentativo. O texto que você tem em mãos agora nasceu de uma palestra proferida pela autora em outubro de 1928 para o grupo de jovens estudantes em uma das pouquíssimas universidades feitas apenas para mulheres naquele momento, naquele contexto histórico na Inglaterra. Essa palestra falava sobre o tema Mulheres e Ficção. Neste ensaio, o Woolf não apresenta para a gente uma retrospectiva clássica e histórica sobre o papel das mulheres na ficção, o papel reservado às mulheres na ficção e a relação entre esses dois conceitos. Pelo contrário, neste ensaio, que é metalinguístico, afinal a autora está falando sobre sua própria atividade de escrita, utilizando um texto escrito para isso, ela mescla ficção e realidade,
relato e metáfora, além de apresentar espaços e temporalidades reais e imaginadas para abordar um tema que é bastante complicado, como a própria autora diz. Praticamente não há mulheres na ficção, porque numa sociedade desigual e patriarcal, elas não têm condições pragmáticas, materiais e a liberdade necessária para produzir sua ficção. Além de apresentar as disparidades de privilégios e de condições destinadas aos homens e às mulheres, a autora nos convida a refletir sobre as estruturas patriarcais que existiam naquele momento e que influenciavam a produção intelectual de mulheres e, por que não, até os dias atuais. A reflexão proposta por Woolf abarca dimensões sociais, econômicas, políticas, emocionais e psicológicas a partir de uma análise dos discursos que homens realizam sobre as mulheres, tanto na ficção quanto no que podemos chamar de uma pseudociência. Além dessas reflexões iniciais acerca do gênero ensaio, e da escrita, do que propõe Virginia Woolf nesse ensaio, há um outro aspecto muito importante com o qual você, leitor e leitora, entrará em contato no texto, que é o conceito de mise en abîme. Esse conceito foi criado pelo escritor francês André Gide e designa algo como trabalho dentro do trabalho. Em literatura, uma narrativa ficcional dentro de uma narrativa ficcional. É o que você vai encontrar ao ler esse ensaio da Virginia Woolf. Essa técnica de criar uma narrativa dentro de outra narrativa, como se fosse uma boneca russa, é utilizada pela autora como recurso argumentativo para que ela apresente ao leitor a defesa de sua tese. Então é por meio de imagens que nós sabemos qual é o posicionamento da autora diante de determinados assuntos, dos assuntos que ela coloca no texto. É por meio então da ficção e do emprego de uma linguagem lírica e autêntica que Virginia Woolf nos convida a adentrar e transitar nesse texto ensaístico de crítica cultural, social, além de ser um texto ensaístico literário. Bom, para iniciar, é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura e que a leitura de vocês seja enriquecida com as informações que apresentamos aqui hoje.